estou aqui, né, para um tempo bem pequeno, mas vou tentar marcar algumas questões de suma importância, né, que vou sobre o balanço crítico da questão do PME. E, assim, para eu fazer esse movimento, eu preciso dizer que a gente tem uma história dentro da Secretaria de Educação com os planos. A gente não inicia com o 13.005, a gente inicia um movimento de plano a partir do 11.172, de 2001, 2010. Ainda naquele momento, a gente só tinha uma parte de municípios que tinham um plano, não chegava a 50%. Mas ali a gente começou, porque nós tínhamos o quê? Uma estrutura dentro da secretaria, e era denominada de PROAN, né, que era o Programa de Apoio à Educação Municipal, que a gente, inclusive, iniciou, né, o trabalho na questão do território do Sisal. E ali a gente veio construindo, né, uma questão de um arcabouço de trabalhar com a elaboração, adequação, monitoramento e avaliação dos planos. É tanto que a SASE, quando foi instituída, ela veio, que é a SASE, né, para quem não sabe, Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, quando ela iniciou, né, que foi uma demanda da CONAI, ela iniciou, né, vindo até aqui, dialogando muito com o PROAN, para entender como era que estava sendo feito esse processo, e aí depois a SASE fez o comitê tripartite, e aí nós tínhamos um grupo de 22 pessoas trabalhando na elaboração, adequação, e depois nós tivemos, quando já estava com todos os planos, né, legitimado, entrou no processo de monitoramento. A SASE inicia o processo de monitoramento na Bahia, em todo o território, mas o que é que acontece? A SASE é extinta em 2018 e a Secretaria de Educação, ela não deixa de continuar com esse assessoramento técnico aos municípios. Isso é muito importante. Agora, nós tínhamos 22 pessoas naquele momento, e era um trabalho dividido com o DIME, a Secretaria de Educação. Só que aí a gente foi diminuindo e reduziu a 5 pessoas. Quando reduziu a 5 pessoas, né, nós ainda, antes da pandemia, íamos aos territórios, fazíamos formações, né, nos territórios e tudo mais, porque foi ali juntamente, né, com o apoio dos NTEs e tudo mais, fazendo toda uma mobilização. Mas o que é que acontece? Aí nós saímos de um setor, fomos para outro. Hoje nós estamos na COP, né, na Coordenação de Projetos Especiais, que está ancorado na SGIM, conforme a Lorene já colocou. Nós temos uma plataforma. Essa plataforma é muito importante, porque essa plataforma, que é um ambiente virtual de aprendizagem, ela acontece desde lá quando a SASE estava com a gente nunca desvinculou dela. Então, tem um registro de informações, desde a elaboração, adequação, é utilizada para fortalecer a comunicação, disponibilizar informações, materiais que possam auxiliar no processo de monitoramento, avaliação, bem como serve para as orientações e memórias das ações realizadas. Mas aí a gente tem algumas questões que a gente precisa pontuar, né? A gente vem cada vez mais diminuindo. Hoje, né, eu praticamente estou deixando a SEC por uma questão de cumprimento das atividades profissionais, né? E aí o que é que acontece? Só estão 2 técnicos agora assumindo. Então é muito pouco. Nós temos hoje no AVA 2023, para cada ano a gente faz uma página, nós temos 375 municípios cadastrados. Dos 335, 27 apenas não acessam o AVA. Que isso é uma outra questão que eu vou tocar mais adiante, por conta dos gestores também, que aí entra uma questão de compromisso com a política de Estado. E 42 não estão efetivamente no ambiente, mas esses 42 não significam que não participe ativamente dos trabalhos que a gente realiza cotidianamente. Então, a gente quer demarcar, esse é um ano assim primoroso, porque é um ano de monitoramento, avaliação, audiência pública e conferência extraordinária. Então, o município tem aí 4 frentes muito grandiosas para dar conta. E aí nós temos o quê?
a equipe técnica de monitoramento e avaliação, juntamente com a equipe técnica, nós temos um coordenador do PME. Esse coordenador é o que nós cadastramos no AVA, e ali ele pode ter acesso a todos os tópicos, todos os documentos, é uma riqueza. Inclusive, também, nós fazemos um tópico da conferência extraordinária, e tudo que a gente tem, conhecimento, lives, informações, regimentos sobre a conferência, também a gente coloca lá, está sempre em parceria com o FEEBA. Mas nós queremos demarcar que, na instância do monitoramento, nós temos 3 instâncias, não é isso? A questão principais, não são elas só, são as principais que eu quero me reportar, que é o Conselho Municipal de Educação, e o Conselho Municipal de Educação, nós temos aí, nem sei como, né, adjetivar, porque ela é uma dominadora do território na questão da mobilização, dos encontros, de estar fazendo com que o Conselho Municipal esteja em evidência e fazendo o seu exercício cotidianamente, que é a professora Gilvânia, junto com a professora Alda Pepe e outras pessoas também. Nós temos o Fórum Municipal, que era para ter logo no 2º ano, né? Era para ser instituído. Muitos municípios não instituíram imediatamente. Então, alguns ainda estão sem instituir, mas a gente já tem uma grande maioria que instituíram. E aí tem o FEEBA, que tem uma equipe brilhante aí, com Geânia, Angelita, Glauber, Gregório, né? Talamira, Janaíce, que conduz muito bem aí os territórios e que faz uma mobilização extraordinária também. Mas a outra comissão, que é a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, eu peço licença até para fazer esse registro, que a gente não vê um empenho como deveria de ser, como a gente vê no Congresso, como a gente vê no Senado, né, e na Câmara de Deputados. Não. E ele tem um papel assim de dialogar, né? A comissão tem um papel de dialogar com os diversos segmentos da sociedade civil, com os professores, estudantes, pais, gestores, sindicatos, organizações não governamentais, para ouvir suas demandas e contribuições para a educação. A Comissão de Educação, portanto, é um espaço democrático participativo. Mas aí a gente tem demarcado isso, que é pontual, né, a questão da presença da comissão de representante do Legislativo, e a gente, assim, pensa que o Legislativo poderia estar muito mais, né, envolvido e puxar também a responsabilidade do monitoramento dos planos, né? E aí a gente observa, tem determinadas reuniões, eu sempre estou parabenizando quando eu tenho a oportunidade de estar com as equipes, né, mesmo online, para que essas equipes, né, façam o seu fazer da melhor forma possível. Valdirene tocou algo aí muito importante, e a professora Maria já descreveu das metas, não vou falar isso, nem vou falar também no detalhamento das metas, mas eu quero falar de alguns gargalos, né, do processo de monitoramento. Então, a gente tem a questão da intersetorialidade, o plano nasceu, não era de responsabilidade só da educação, é de todos os setores, mas a gente ainda vê uma limitação dos outros setores compartilhando no seu fazer para o desenvolvimento do trabalho. Então, tem equipe técnica, ou melhor, tem coordenador que fica muito isolado, sem sua equipe técnica, e tem equipe técnica que não comunga das ideias dos seus coordenadores, então se afastam muito. Eu particularmente, digo a todos eles, não façam monitoramento sozinhos, né? Só façam com a equipe técnica, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós temos o instrumento de monitoramento, temos o instrumento de documento de avaliação, orientamos para a audiência pública, mas nós sabemos também que os órgãos de controle estão sempre demandando informações e tudo mais, e não é pela questão de coagir nem nada, muito mais na questão de orientação. Mas como é que só o coordenador, só uma pessoa é responsável para poder dar conta de um monitoramento de 20 metas? Não pode. E ainda mais que tem meta que é da instância do Estado, tem meta que é da instância da União, né, da União e do Estado, enfim. Então, precisa dessa questão de fortalecimento da intersetorialidade para a questão do monitoramento do plano,
bem como dos coordenadores e equipe técnica estarem nesse movimento. Porque o que é monitorar? Né? Monitorar é a gente identificar quais são as vulnerabilidades, as fragilidades, as inconsistências, as mazelas, para poder a gente fazer as recomendações para, no ano subsequente, dar o tom, né, de melhoramento da política da educação. Nós temos um gargalo extremamente complexo de resolver, a gente vem tentando de todas as formas nesse decênio, mas não tem sido fácil. A gente precisa criar um sistema, uma plataforma, onde esses indicadores, os municípios encontram esses dados, né? O censo demográfico, até então, não ainda publicou por faixa etária, o que dificulta muito, né, a questão do quantitativo, e aí a gente se esmera na questão qualitativa, observando as estratégias e trabalhando na questão de observar quais são as políticas públicas que estão ali instaladas, que possa dar conta para a efetivação e alavancar a questão da meta. Não é um trabalho fácil, minha gente, é um trabalho extremamente difícil, né? É um trabalho que requer muita, como é que eu diria, muita dedicação, muito empenho, muito estudo, muita pesquisa. Então, a gente está precisando dessa organização, né, para a gente trabalhar com os indicadores de forma mais sistematizada. Uma outra questão, assim, para a gente já encaminhando para a finalização da fala, que a estrutura, né, do decênio, ele tem 3 gestores, praticamente, perpassam a questão da construção a construção e monitoramento do plano. E aí a gente tem o gestor que participa da elaboração e adequação do plano, na maioria das vezes não é o que participa do processo de monitoramento e avaliação, o que dificulta a articulação do plano como instrumento de planejamento de políticas públicas. Então, por vezes, os coordenadores e equipe técnica aí nos pedem, né? Mas nós dizemos para ele, vocês são ente autônomo, né? A gente não pode, de hipótese nenhuma, estar ultrapassando determinados limites. Mas o que é que acontece? O gestor ele precisa trazer também para o seu diálogo e a materialização das políticas correlacionada com o que está na carta de intenção, com a questão do plano. Então, isso é importante a gente estar demarcando. Uma outra questão que a gente precisa estar tratando também, ainda temos dificuldade, mas sinalizo que melhorou bastante, mas ainda existe evidência de que o PME não reverbera nos instrumentos de planejamento financeiro do município, restringindo em grande medida a carta de intenções. Uma outra coisa é também o plano de ações articuladas. Então, eu vou aqui agradecendo a participação, né, dizendo o quanto eu tenho aprendido também, né, nesse convívio com o Fórum, com a Secretaria de Educação, com a ANPAE, com todos que estão aí representados. E, para finalizar, ler aqui um fragmento da música de Marisa Monte, né, e do compositor Jorge Mário da Silva, que é: quando você pensa que está tudo errado e negativo, e que nada, e que ainda vai piorar, para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar. Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel, e a luz do céu, a luz do céu, a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Eu quero dizer assim que eu, apesar de trazer a questão das mazelas, das dificuldades, dos gargalos, acredito no planejamento a partir do plano, né? Eu acho que nós vencemos muito a partir do Manifesto dos Pioneiros. Ainda falta algumas questões, como o Sistema Nacional de Educação, para poder garantir toda a engrenagem, mas fizemos um exercício bonito, né? Nós temos todo o país com plano, ainda que temos planos medianos, planos de excelência e planos mais ou menos, mas o que é que acontece? Temos planos e estamos ganhando maturidade para a construção de novo plano. Então, certamente, a discussão e a participação não vai ser a mesma que foi lá em 2014, 2015. Vai ser uma outra participação,
é porque já tem aí uma expertise de um fazer e de monitorar e de avaliar o plano.